Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. O Câmara Livre de hoje conversa com a nossa missão pública de falar sobre trajetórias de vida. E através dessas trajetórias, a gente aqui em multiplataforma pela Rádio e TV Câmara Bauru, a gente quer oferecer a você, através do papo, na antessala do nosso estúdio com os nossos convidados, uma oportunidade, quiçá, de olhar o mundo ao seu redor. E se algum caminho precisar ser corrigido, como toda a rota da nau da vida, que você nos acompanhe nessa conversa com André Gurzinski. Obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço o convite. O senhor mandou para a gente aqui uma vida típica de um brasileiro do período em que a gente enfrentou a transição do êxodo rural para o êxodo urbano, como muitos países como o nosso, e milhões de famílias, certamente nessa escala, tiveram a vida estritamente rural de economia de subsistência. Esta definição estaria apropriada à origem da família Gurzinski em Canoinhas, Santa Catarina, em Forquilha? Com certeza. A nossa família trabalhava sempre na roça, né? E eu fui criado trabalhando na roça. E mesmo depois que entrei no seminário, sempre nas férias, né? Seja nas férias do meio de ano ou nas férias de final de ano, sempre entrava direto no trabalho da roça. Então, foi a minha vida e a minha família, a grande maioria, ainda está no meio rural. Origem polonesa? De origem polonesa. Meus avós vieram da Polônia. E os pais já nasceram aqui no Brasil? Meus pais, sim, já nasceram no Brasil. Tem um grupo de poloneses, então, nesta região de Santa Catarina, como se sabe, é um estado bastante miscigenado culturalmente, né? Com forças culturais bastante típicas, também nessa realidade? A minha cidade natal, né, Canoinhas, em Santa Catarina, tem muita imigração polonesa, né? Mas o meu pai nasceu, meus avós moravam, né, numa colônia de poloneses no sudoeste do Paraná, perto de União da Vitória, um lugar chamado Malé, né? Quando a gente fala aqui para as novas gerações tecnológicas que nos acompanham agora, né, com os palm tops na mão, os smartphones, os jovens não conseguem entender ou fazer no seu imaginário, né, a não ser que busquem nos filmes e nos livros, a informação de que esta economia rural de subsistência brasileira era uma realidade familiar, que você tinha tanto no quintal a horta, como o porco, a criação de galinha, quanto os afazeres distribuídos com famílias de muitos filhos, né, para passar escovão no chão, ferver roupa com anil, a luz da lamparina, do lampião a gás, né, queimar aquele estopa, às vezes era com estrume na minha região, não sei como era do senhor, para espantar pernilongo quando tinha infestação, ou seja, algo completamente alheio a quem está nos ouvindo agora das atuais gerações. É que não tinha toda essa facilidade hoje de você ir no mercado comprar um produto, alguma coisa, ainda mais morando distante da cidade, e mesmo a cidade tinha poucos produtos naquela época. Queria coisas um pouco mais elaboradas, tinha que ir para a capital comprar, né? Então, tinha que se virar com aquilo que tinha na propriedade, né? E era realmente uma agricultura familiar, né? Porque a família que providenciava tudo o que precisava, né? O meu pai ia cada 15 dias para a cidade e comprar uma ou outra coisa, né? E eu lembro assim que ele trazia uma bala para cada um, né? Até porque eram 11, né, na origem. Éramos 11 irmãos, né? Era uma bala para cada um. A gente ficava esperando o pai voltar da cidade, né? Então, assim, era tudo aquilo que podia gerar ali na própria propriedade, gerava ali mesmo. 11 de 13 filhos, o senhor é o número 6. A gente tem família grande, eu falo que sou o número 11, né? Meu pai teve uma dúzia com a minha mãe Maria, o senhor estava lá na coluna do meio. Essa experiência de ser no meio é interessante, porque nesta formação rural você vai ganhando a experiência daqueles mais velhos e olhando para a formação daqueles do meio, imagino, os de trás. Com certeza, né? Porque numa família numerosa você é criado muito mais pelos irmãos do que, pelas irmãs principalmente, do que pela mãe e pelo pai, né? Que estão muito atarefados com muita outra coisa, né? Então, essa ligação com os irmãos é muito importante numa família numerosa, ainda mais eu do meio, né? Então tinha os mais velhos, tinha os mais novos, essa ligação com os irmãos era muito forte. Sem querer ser metafórico, aqui tinha uma luz, uma lamparina que era presente na formação da família polonesa, que era quase o hábito de quase todo dia rezar terços.
Com certeza. À noite, depois do jantar, né, era a reza do terço. Não tinha eletricidade, não tinha televisão, não tinha nada, então nós jantávamos, rezávamos o terço e depois íamos dormir. Tá, isso significa jantar quase a saída do sol ali, porque não é jantar 9, 10 horas da noite, não. Era tarde lá, porque naquela região, sobretudo no verão, até 8h30 da noite ainda está claro. Ok. Diferente da minha região. E a gente trabalhava na roça até que não enxergava mais, até que não dava mais. Aí ia para casa, aí tinha que tratar os animais, tirar leite. Perfeito. Né? Aí que as mulheres iam para a cozinha fazer a comida e tal, né? O jantar saía lá pelas 9h30, por aí, né? Entendi. Aí era jantar, rezar e dormir mesmo. Esse hábito religioso, os pais de origem polonesa trouxeram com eles já da origem, isso se formou ao longo da comunidade, o que o senhor se recorda? A tradição religiosa é muito forte entre os poloneses, né? É considerado um povo muito religioso, então era fundamental essa questão da prática religiosa. E lá onde eles foram criados, né? Então tinha assistência do padre sempre, né? Então a prática religiosa sempre foi mantida e muito valorizada, seja na comunidade, seja na família. Isso era um hábito dentro de casa, não só dentro da igreja. Não só na comunidade, na família principalmente. Tá, agora, a igreja doméstica mesmo, né? Agora, Forquilha ficava na zona rural de Canoinhas, que já é um município pequeno. Ia na igreja do quê naquela época? Nós íamos, dava 7 quilômetros lá de casa até a cidade, nós íamos de carroça. A nossa foi a última família a ir de carroça para a missa, na matriz, na igreja matriz. No paralelepípedo, um barulhão. Calçamento paralelepípedo, a roda da carroça de ferro, né, com chapa de ferro, os cavalos trotando, era um barulho infernal, né? A questão que a gente chama de vocação para o senhor, então, esse ambiente familiar de religiosidade, de oração, ele tem que peso na trajetória do André até aqui? É muito peso, né? Por todo esse contexto religioso, de 6 irmãs que eu tive, 4 entraram no convento, né? Pois 2 acabaram ficando religiosas. Uma mais tarde saiu e outra continua até hoje. Uma prima minha também era religiosa, faleceu recentemente, né? Então esse contexto religioso influenciou muito e em grande parte eu entrei no seminário tudo por influência, seja do clima religioso da família, seja pela vocação das minhas irmãs, né, que tinham seguido a vida religiosa e com certeza me incentivaram e me influenciaram. E aí, como tinha muitas comunidades, depois o senhor estudou no Colégio das Irmãs. Eu desde a primeira até a 8ª série que eu estudei lá na minha cidade, foi no Colégio das Irmãs, na cidade. Íamos a pé, esses 7 quilômetros para ir e para voltar todos os dias. E quando chegava em casa, estudávamos geralmente de manhã, à tarde almoçávamos, íamos para a roça até escurecer, para depois à noite fazer a lição de casa na luz do lampião a querosene, né? Tá. De lá até vir no seminário de Agudos, o que exatamente o senhor percorreu no meio do caminho para a questão da vocação se tornar aí uma realidade, como até hoje? Eu participei do clube vocacional, né? Tinha um clubinho vocacional, uma das irmãs lá coordenava o clubinho vocacional, então sempre perguntava, né? Quem desejaria seguir a vida religiosa, ser tal, não sei o quê, então né, convidamos para participar das reuniões do clubinho e tal. Eu entrei no clubinho e ali fui sendo instruído, preparado, né? E aí depois, como eram os frades franciscanos na época que estavam na minha cidade, eles me encaminharam aqui para o seminário de Agudos. Por isso que o senhor veio para o seminário de Agudos. Então Sim. A questão do franciscanismo lá já estava arregada com a questão local. Isso, porque na paróquia estavam os frades franciscanos. O que diferencia ou o que caracteriza um franciscano em relação às outras formações religiosas católicas? O que é assim primordial para o franciscano é a fraternidade. Frade quer dizer irmão, né? Então nós somos chamados a viver uma vida de irmão, de fraternidade, independente se você é padre ou não. Eu, por exemplo, não sou padre, sou irmão franciscano. Entendi. Escolhi não me ordenar. Tá. Mas outros frades escolhem se ordenar. E a gente vive em igualdade, na fraternidade.
independente da função que se assume ali. Mas aí, comunitariamente, dentro da instituição Igreja Católica, o senhor tem outras funções ao longo da trajetória, a gente vai falar de algumas delas. Agora o senhor está aqui na Santo Antônio, em Bauru, né? O senhor não reza missas? Não. Não? Eu faço celebração da palavra igual aos ministros. Tá. Então, até hoje eu não tive oportunidade ainda de fazer uma celebração da palavra na matriz, que geralmente é prioridade para os padres rezar a missa ali. Então eu faço celebração da palavra nas comunidades, nas capelas, né? Entendi. O que diferencia isso é uma curiosidade que a gente fala beneditinos, franciscanos, né, as ordens que existem na Igreja Católica. Como eu diferencio um do outro? Olha, a veste, claro, né, diferencia. Quem usa a veste religiosa é um distintivo visual, mas assim, mais intrinsecamente, se você compara um religioso franciscano com um monge beneditino, por exemplo, uma das coisas principais que diferencia é a questão da autoridade, né? Enquanto que na comunidade franciscana há tipo uma democracia em que quem assume a liderança depois volta a ser um frade normal e outro assume a liderança temporária, né? Entre os beneditinos, por exemplo, não, alguém uma vez sendo abade, é abade para a vida inteira. Né? Não volta mais a ser monge. Aqui tem uma rotatividade normal entre os franciscanos, Sim. então. Eu perguntei de curiosidade, né? Jornalista é tudo curioso, se for caipira do interior, porque tem caipira que acha que é urbano, estou brincando com as palavras aqui, eu falei, quantos nós, né, no cordão? Não é um número de nós aleatório. Não, aqui o cordão franciscano tem 3 nós. Sim. Né? E cada nó representa um dos votos: pobreza, obediência e castidade. Pobreza, obediência e castidade. 3 votos que nós fazemos de consagração religiosa. Isso é o tripé da consagração religiosa. Quem é, ou quem foi, quem é porque está presente na vida, né, da fé de milhões de pessoas, São Francisco de Assis? São Francisco foi um grande visionário, né? Muito à frente de seu tempo, tanto assim que a sua mensagem permanece atual até hoje, né? Ele não queria formar uma ordem religiosa de padres, né? Ele queria juntar irmãos que trabalhassem na evangelização, né? E que ajudassem os padres, né, na evangelização, os padres que aceitassem. Ele sempre dizia, se um padre ou um bispo não quiser vocês no lugar, vão para o outro, sempre vai ter alguém que aceita, né? E depois, né, a igreja foi pressionando. Santo Antônio, né, ele era agostiniano, mas já era professor de teologia, né, e se tornou franciscano e pressionou São Francisco e tal. São Francisco então permitiu que ele ensinasse teologia para os frades. E aí depois, sabendo teologia, a igreja falou, bom, se eles já estão preparados, por que não ordenar, né? Então ficou assim, até hoje opcional. A gente entra na vida religiosa franciscana e se torna padre se quiser, ou se não, pode continuar como irmão, né? Eu comentei com o senhor que tive uma formação católica, fui até Coroinha, né, na Igreja da Matriz em Itaberá. Todos os lugares têm a Igreja da Matriz, né, no interior do país. E lá um padre italiano, enfim, me ajudou a tocar o violão, porque era da igreja, eu não tinha dinheiro para ter o violão das primeiras notas. E que uma das canções mais belas que eu acho, tanto do ponto de vista melódica como da força da expressão da palavra, do seu conteúdo, é aquilo que a gente atribui como uma oração de São Francisco de Assis. Tal a minha surpresa, de curiosidade, o senhor falar, não é de São Francisco de Assis a canção? Não há nenhuma comprovação que seja de São Francisco essa oração. Então ela é considerada uma oração atribuída a São Francisco. Isso não tira o valor dela, a força, a mensagem é muito bonita e muito boa e tem muito a ver com o franciscanismo, né? Então não há nada de mal dizer que é a oração de São Francisco. Para quem está curioso, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Aí tem uma série de analogias que ele faz entre ódio, amor, né, a pobreza, a riqueza, enfim, a fraternidade, que se pegar a obra de São Francisco de Assis, estão lá. Ele insistia muito nessa questão da fraternidade, e não só entre os frades e entre as pessoas, né? Mas também com tudo o que Deus criou, né? Ele falava assim, se todos os animais, todas as plantas, tudo que existe foi criado por Deus e nós também, somos todos irmãos e irmãs.
E essa mensagem foi assumida fortemente pelo Papa Francisco, que, aliás, Papa Francisco assumiu o nome de Francisco, né, em homenagem a São Francisco de Assis e para fazer jus, né, como em todo o seu pontificado, sendo assim, se inspirando mesmo em São Francisco, né? E ele publicou uma encíclica chamada Laudato Si, Louvado Sejas, né? Inspirado no Cântico de São Francisco, Louvado sejas, meu Senhor, por todas as tuas criaturas, né? E essa encíclica, né, fala muito da necessidade de cuidarmos bem, né, da vida humana, né, e também de tudo que existe na natureza, né? Ele fala assim, temos que ouvir o grito da terra e o grito dos pobres, as duas coisas estão juntas. Estudar teologia e filosofia, o senhor fez ambas as faculdades, que faz parte desta formação humana, filosófica, de contemplação e compreensão dialética do mundo, ela suscita uma série de questões. A própria dialética que eu citei aqui vai fazendo com que a gente vá pensando, né? Pensando e o pensamento formando questões críticas aqui e acolá. De que forma a formação da filosofia, neste caso aqui, sedimenta essas questões centrais que o senhor segue até hoje? Olha, a filosofia ela nos ajuda a pensar, né? Então abre assim a nossa perspectiva, né, para conhecer pensamentos de muitos autores importantes, e a gente vai então assim, se abrindo realmente ao conhecimento. Então, acho que essa é a grande contribuição da filosofia, né? Nos abrir para outras correntes de pensamento, né? Para outras perspectivas. Isso depois nos ajuda a entender a teologia, né? Porque a teologia também tem muito de filosofia, né, no meio. Então, o ensinamento filosófico é importantíssimo, né, para aproveitarmos bem a teologia. O senhor comenta na trajetória do senhor que teve a honra de ser aluno do Leonardo Boff. Eu tive o prazer de conhecer o Leonardo Boff, né, da teoria da libertação, e um cientista, filósofo, humanista da contemporaneidade, reconhecido mesmo para as vertentes que eventualmente tenham restrições à sua forma de pensar no mundo. Eu aprendi muito, né, na teologia, e a contribuição do Leonardo Boff foi muito importante também. Era meu confrade, meu professor, né? Depois ele acabou saindo pela pressão toda aí contra a teologia da libertação, né? Mas continuou teólogo e publicando aí muitas coisas, né, sobre o cuidado que nós devemos ter com esse mundo, etc. É uma mensagem que permanece atual. E eu sou muito grato, né, ao que aprendi, né, não só teoricamente, né, mas também na prática pastoral, né, na inserção que tínhamos, etc. Essa era sempre aquela questão da teoria e da prática, né, a praxis, né, juntando que a teoria alimente a prática alimente a teoria, e isso tudo se torna um conjunto, né? Gosto muito, particularmente como cidadão, da ideia da igreja ser um ser ativo e com todo respeito, não ser só aquela que fica sentada, né, no banco da paróquia. Com certeza. Tudo depende de como que nós encaramos a fé, né? E a mensagem de Deus, a Bíblia, etc., né? Alguns encaram assim como uma coisa muito intimista, né? Onde a pessoa se relaciona com Deus e reza, etc., e tá bom, né? Mas não foi essa a prática de Jesus e o ensinamento de Jesus. Jesus estava no meio do povo, ele se retirava para rezar, para se abastecer, etc., mas depois voltava para o meio do povo e ajudava o povo em suas necessidades, curava os doentes, ajudava os necessitados, né? Então, Jesus misturou muito bem essa questão do ensinamento e da prática, né? A teoria e a prática. Assim, é sintomático que Jesus não tenha reunido, assim, geralmente o povo para rezar. Porque o povo já se reunia nas sinagogas, etc., para rezar. Ele quis nos ajudar a unir a fé e a vida, a transformar em vida a nossa fé, a praticar aquilo que Deus quer, né? Por isso ele diz, não é aquele que diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Né? E em vários outros ensinamentos ele deixa isso cada vez mais claro, né? Que é muito mais do que aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos é importante. Né? E quando Jesus fala do juízo final, como é que vai ser, né? Mateus 25, 31 e seguintes, né? Como que seremos julgados? Eu tive fome, você me deu de comer.
tive sede, o Senhor me deu de beber. Né? Eu era peregrino, você me acolheu, né? Eu estava doente ou na cadeia, você foi me visitar, quer dizer, eu precisei de ajuda, você me ajudou. Ou então, afaste-se de mim, maldito, para o fogo eterno, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Quer dizer, aquilo que nós fazemos, a maneira que nós tratamos o outro, que é fundamental para a nossa salvação, e não simplesmente a oração. Não que a oração não seja importante, a prática religiosa é importante, desde que nos leve, né, nos fortaleça para fazer o que é a vontade de Deus, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. As ordens, como todas as instituições, elas acabam gerando nomenclaturas próprias, classificações e tal, e algumas chamam a atenção, aproveitar aqui o espaço para o senhor nos ajudar a entender. Algumas palavras que não são comuns do dia a dia. Senhor, natural. Postulantado é o quê? Postulantado é uma etapa de formação para a vida religiosa, né? É a etapa de preparação para o noviciado. O que é o noviciado? O noviciado seria, assim, fazendo uma analogia com a vida matrimonial, o noivado, onde a gente vive um ano intensivo, assim, de retiro mesmo, né? Nos preparando intensivamente para a vida religiosa. Porque no final do noviciado, vamos fazer os votos religiosos e vamos assumir a vida religiosa. Então, o postulantado e o noviciado são etapas preparatórias para assumir a vida religiosa. Frei, aqui no Câmara Livre, com essa nossa sugestão pública, como eu disse no começo, que a gente encara como uma missão profissional de fazer com que as conversas com todas as ideias e a comunidade possam chegar a mais pessoas de forma, evidentemente, muito franciscana, né? Fraterna no dia a dia, não só como questão de vida, a gente acaba delimitando o tempo. A gente está gravando em janeiro de 2024, apenas como menção do tempo. Mas eu fiz esse prefácio para perguntar para o senhor, o que significa 20 de janeiro de 1982 na sua trajetória? Foi o ano que eu assumi oficialmente a vida religiosa franciscana. Foram meus primeiros votos religiosos, né? Então eu terminei o noviciado, fiz o noviciado em 81, início de 82, então eu fiz a chamada profissão religiosa, né? Professei esses votos, né? Assumi o compromisso com esses votos e com a vida religiosa franciscana. Eu fico imaginando a questão da profundidade, que confesso não tenho condição humana limitada para poder compreender e entender a extensão do significado de um voto de pobreza e de castidade, de obediência. Acho isso uma dimensão muito acima de pessoas comuns. A pobreza, muita gente diz assim, mas você faz voto de pobreza, mas tem carro, tem casa, tem tudo. Mas é a questão muito pessoal, né? Então, nós não temos nada no próprio nome. Então, tudo que tem, ou é em nome da paróquia, ou é da ordem franciscana. Não forma um patrimônio. Não tem. Então, se eu vou de um lugar para outro, eu levo minhas coisas pessoais, minha roupa, basicamente, claro. Algum livro, alguma coisa, né? E deu. O restante é da fraternidade, é da casa, ou é da paróquia ou é da congregação religiosa. No caso aqui, né, eu moro na paróquia Santo Antônio, aqui tudo é da paróquia, né? Então eu uso enquanto necessito, né, para o meu trabalho pastoral, né, para a minha vida, mas eu indo embora, nada daquilo é meu, deixo tudo. Como o senhor é um peregrino da evangelização, só para citar aqui, ao longo da trajetória, muitos desafios e também virtudes de conhecer novas comunidades, né? Talvez seja um presente você poder passar Petrópolis, Itaboraí, Nilópolis, Duque de Caxias, Canoinhas, e aí volta para Coronel Freitas, num outro movimento, tem pastoral urbana, pastoral rural no meio do caminho, é uma profusão de aprendizados e de convivências comunitárias. Aí, em 1998, a organização, a fé, o caminho, diz para o senhor vai virar contabilista na capital, em São Paulo. Eu imagino o tamanho do choque disso. Isso tudo tem a ver com o voto de obediência, né? A gente vai para cá e para lá pelo voto de obediência, né? Manda para lá, eu vou, manda para lá, eu vou. Quer dizer, não sou eu que decido aonde eu vou e o que eu vou fazer, né? É o que a congregação, a ordem religiosa precisa. Né? E eu comecei a desenvolver em Coronel Freitas, minha segunda transferência, eu trabalhei na Baixada Fluminense, na inserção na periferia urbana, depois fui para o mundo rural, né? Uma paróquia totalmente rural em Coronel Freitas, no oeste catarinense. Mas lá eu comecei a mexer com computador,
Ou houve uma reunião do conselho paroquial para decidir se o dinheiro que tinha na paróquia nós iríamos investir em um carro novo ou num computador. Porque o preço era praticamente o mesmo, um computador com impressora ou um carro novo, um Fusquinha no caso, né? Naquela ocasião, era anos 90. O mesmo preço. Então, a paróquia decidiu, não, a informática está se tornando importante, não sei o quê, então a paróquia precisaria entrar nesse mundo. Seu Frei André tem jeito para mexer com isso, então, né, vamos comprar o computador. E aí comecei a mexer com o computador. E como eu já sabia mexer com o computador, comecei a me aprofundar um pouco, então me transferiram para São Paulo para ajudar a informatizar a contabilidade da província. Que foi ainda através da Esse informatização. Foi o gancho, né? Mas claro que foi um ponto fora da curva, né? Não tinha nada a ver comigo aquilo. Mas é um aprendizado muito importante. Fiquei 3 anos ali, ajudei a informatizar tudo isso. Fui eu que criei a primeira rede de computadores na nossa sede provincial, né? Nossa sede em São Paulo, etc. E tudo isso foi um grande aprendizado, né? Que me serviu depois para a vida, né? Tanto os conhecimentos de informática quanto de contabilidade, etc. Né? E depois, terminando esse período, né, mais de escritório, eu falei, não, já tem outros que podem tocar daqui para frente, né? Eu gostaria de voltar ao trabalho mais pastoral e tal, mais no meio do povo. E então, eu fui encarregado de criar o Cefras, Serviço Franciscano de Solidariedade, e mergulhei no trabalho social, então, em São Paulo. Em que circunstâncias surgiu Angola nessa trajetória? Depois de 6 anos aí, trabalhando nos trabalhos sociais, no Cefras, em São Paulo ainda, né, morando no Largo São Francisco, eu recebi transferência para Angola, onde nós temos uma missão, né? Os frades foram para Angola em 1990 para que houvesse presença franciscana em Angola, né? Que não tinha a presença franciscana da nossa ordem, existiam os capuchinhos, okay, que também são frades, mas é uma outra ordem, né? Também franciscana, mas a ordem dos frades menores da nossa ordem não tinha ainda presença em Angola. O senhor ficou quanto tempo por lá? Eu fiquei 14 anos em Angola. 14 anos. Que impressões culturais o senhor poderia transferir para a gente sobre esse país que está diretamente ligado com a nossa identidade, da razão do tempo de colonização, né, o movimento escravagista? O Brasil, como o senhor sabe, é o país que tem o maior período de escravagismo. Sugiro ler a obra em trilogia de Laurentino Gomes, um paranaense de Maringá, que fez Escravidão 1, 2 e 3, acompanhando cada centenário do movimento de tráfico e comércio de gente, de pessoas, né, na nossa história, os portugueses, enfim, está escrito lá, a história foi assim. Mas eu me refiro à questão identitária. Que Angola o senhor guardou dentro de si? Isso que você falou da ligação com a escravidão e tal, tem hoje lá um dos pontos turísticos, né? Você visita em Luanda, é o Museu da Escravatura, né? De onde saíam os escravos. Porto de comércio, embarque e desembarque. Então, foi uma realidade assim muito forte, né? Muito chocante. Mas Angola é um país assim multicultural, né? São muitas etnias e lá a etnia ainda conserva muito, né, da língua, das tradições, etc. Né? O substrato cultural que predomina é a cultura banto, que predomina na África subsaariana, abaixo do deserto do Saara, né, é a cultura banto que predomina na África. E, então, muitas etnias ali têm variantes entre si, de línguas, de costumes e tal, mas dentro de um substrato cultural próprio. Mas existem muitas outras que são de outras influências culturais, né? Então, para vocês terem uma ideia, Angola tem 10 línguas oficiais, além do português, que é a língua de unidade nacional. Isso fora as línguas que são dialetos, mistura de uma com outra, etc. Mas são 11 línguas oficiais no país, então. Português, língua de unidade nacional, e 10 línguas nacionais de várias etnias, as principais do país, né? Se a gente pensar isso muito multifacetado. Como identidade, né, cultural e preservação, tem a natural preocupação, que é a tradição oral, de que isso ao longo do tempo, por várias razões, né, sociológicas, econômicas, enfim, vá eventualmente se perdendo. É uma preocupação grande. Há o compromisso assumido várias vezes pelo governo angolano de ensinar línguas locais nas escolas. Isso até hoje não foi implementado suficientemente pelo medo do tribalismo,
Porque já existiam rivalidades tribais Sim. antes da chegada dos brancos lá. Mas os brancos, portugueses principalmente, que escravizaram, eles acirraram muito a rivalidade tribal, porque quem ia prender, né, os negros para mandar como escravo eram os próprios negros. Eles instrumentalizavam uma tribo contra outra, né, para prender as pessoas dela. Depois instrumentalizavam aquela para prender os desses. Então, as rivalidades tribais são muito fortes, acirradas basicamente pelos dominadores, né, brancos. Então, há muito medo de favorecer a identidade tribal, né, com a língua, etc., e disso fragmentar a unidade nacional, né? Então, isso levanta uma preocupação grande, porque se a língua não for ensinada na escola, ela tende a se extinguir. Então, há uma grande preocupação com a extinção de muitas línguas locais. Enquanto o senhor falava sobre essa ideia do poder ao longo da história, né, em várias civilizações, usar da instrumentalização da divisão interna para criar dissidências, né, e conflitos e rivalidades, eu pensava que o senhor estava falando de nós. Infelizmente, né, nós estamos vivendo um contexto em que a polarização, né, toma conta, e um grupo contra outro, etc., né, isso é lamentável. A campanha da fraternidade desse ano vem trabalhar sobre esse assunto. O lema da campanha da fraternidade desse ano é: vós sois todos irmãos e irmãs, né? Então vem nos chamar a atenção para isso, que nós somos chamados a viver a fraternidade. Somos filhos do mesmo Pai. E qual pai que não quer ver os seus filhos unidos, um ajudando o outro? Qual pai que não fica triste ao ver seus filhos brigando entre si, né? Então somos chamados a viver a unidade, a ver a valorizar muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos divide, né? O poder como instrumento nesse caso, né, político e suas variantes, ou de estrutura social e econômica, ele tende a não ser nada franciscano na sua concepção, né? Com certeza, o franciscano tem como valor fundamental, como eu falei, a fraternidade, né? E quando se começa a criar divisão entre esse grupo e aquele, acertar os ânimos de uns contra os outros, isso não tem nada a ver com o franciscanismo, com certeza. Seria razoável colocar, então, que de certa forma, em boa dose, a campanha da fraternidade ou a situação que a gente vive aqui por várias razões políticas desse 2024, mesmo pós-pandemia, onde as pessoas todas assustadas, inseguras, né, desesperadas, muitos reflexos econômicos, psicológicos, de que a gente está sendo chamado a prestar atenção do que significaria a palavra tolerância? A tolerância é fundamental, né? Nós queremos que os outros nos tolerem, nos entendam e nos aceitem. Eu também devo tolerar, aceitar, entender o outro que é diferente de mim, né? Hoje a campanha da fraternidade vai falar também desse termo, né? A alterofobia, quer dizer, a resistência que nós temos em relação ao outro. Porque é diferente de mim, porque pensa diferente, porque é diferente. Então, a tendência de algumas correntes hoje tratar como inimigo, como adversário. Não, o diferente deve nos enriquecer, né? Deus nos criou diferentes uns dos outros, né? Num jardim você tem flores diferentes, isso faz a beleza, né? Um jardim com uma flor só não é tão bonito, né, como um jardim onde tem vários tipos de flores, né? Então, na fé cristã, sempre foi falado isso, né, que a diversidade deve nos enriquecer e não nos enfraquecer, deve nos unir e não nos dividir. As cartas de São Paulo, principalmente, falam, né, de que a igreja é como um corpo, que tem muitos membros, cada membro é diferente, cada um tem uma função diferente, mas todos devem estar trabalhando pelo bem desse corpo, né? Então, acho que essa linguagem deve ser mais valorizada, né? Cada um diferente, cada um fazendo coisas diferentes e tudo, mas tudo trabalhando pelo bem, né, da igreja, da humanidade, né? Isso que é o plano de Deus, né? Frei, se você perguntar para um jornalista dos seus gostos pessoais, por causa de leitura, por exemplo, e música, eu gosto de estudar muito, pesquisar a questão do samba antigo, por causa das raízes brasileiras, a questão identitária, a partir da formação da melodia, e gosto de livros que têm mais
pesquisa, relacionados talvez ao hábito do jornalismo no dia a dia. Eu comento isso para perguntar para o Frei. A despeito de toda essa formação, lógico, vasta, com várias frentes de teologia, filosofia no meio, tem algum livro, algum autor que pessoalmente, por várias razões, o senhor aprecia mais? Eu não teria assim, nenhum que seja meu livro de cabeceira, por exemplo, assim, né? Okay. Hoje meu livro de cabeceira é a Laudato Si, a encíclica do Papa Francisco, porque eu trabalho com a pastoral da ecologia integral e como franciscano sou chamado a agir nessa área, né? Então eu valorizo muito toda essa literatura, esses textos produzidos pelo Papa Francisco, seja como eu falei, a Laudato Si, que é uma encíclica que fala do cuidado que nós devemos ter com toda a criação. Depois veio a Laudate Deum, né, que é uma complementação, puxão de orelha do Papa, porque nós não damos atenção suficiente, né, ao primeiro escrito dele. E a Fratelli Tutti, que é todos os irmãos, que fundamenta a campanha da fraternidade esse ano. Eu considero assim os 3 documentos assim base hoje, né? E tudo que está relacionado com isso. Então, hoje, tudo que é relacionado à ecologia, né, é do meu interesse. Eu tenho muito interesse pela história também, né? Gosto de livros que me trazem uma compreensão da história, né? Seriam esses, acho que, os 2 temas principais, assim, e também a questão social, porque a ecologia integral, ela tem a ver com o ser humano e com a natureza, né? Então, as questões socioambientais, sociais e ambientais. Então, questões sociais me interessam muito, questões históricas e questões ecológicas. Isso. A pastoral ecológica já está formada em Bauru? Ela tem algum tempo já? Sim, eu tive a felicidade de, assim que eu retornei de Angola, no início de 2022, fui convidado para a primeira reunião da Pastoral da Ecologia Integral na Diocese. Foi em março de 2022, né? Foi na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, né? Paróquia universitária. O padre Rodrigo, que é Rodrigo Sena, que é o coordenador de pastoral da Diocese, fez o convite, né? Os frades falaram: olha, você sempre foi ligado a esse tema, vai ter uma reunião lá, está chegando, vai lá. E aí a Diocese estava procurando alguém para ser o assessor diocesano, né? Para ser um religioso, uma religiosa, um padre, né? E já me cataram então para ser assessor diocesano pastoral da ecologia integral. Então eu estou assim desde a origem praticamente, né, junto com o professor José Aparecido dos Santos, né, que é o coordenador diocesano. Então a gente começou a estruturar esse trabalho a partir daí, né? Então foi a partir de março de 2022 que foi criado esse serviço na Diocese. Tá, aliás, o José Aparecido dos Santos está convidado para a gente vir falar um pouco sobre essa caminhada também aqui. O senhor fala alguma coisa de Ubuntu? Ou tem alguma coisa da origem das falas que acabou apropriando em função da convivência? Eu optei por não aprender uma língua local lá. Tá. Porque são 10 oficiais. E há muita inveja lá. Se eu fizesse, se eu aprendesse uma língua e não outra, eu teria dificuldade com as outras. Por que você aprendeu aquela e não aprendeu a nossa? Né? E são línguas muito difíceis. A estrutura gramatical é super complexa, né? Eu estudei um pouco, entendi um pouco algumas coisas, mas optei por não adotar nenhuma das línguas para não ter problema com as outras etnias, porque onde a gente trabalhava, a gente lidava com muitas línguas diferentes. E o que a gente fazia quando a gente ia para a aldeia, né, no interior, onde pouca gente ou quase ninguém falava português, a gente levava alguém, né, uma liderança que conseguia se comunicar bem. E então nós aprendemos a parte fixa, né, da celebração na língua local. Então a gente fazia, o pessoal respondia e tal. Mas a homilia, por exemplo, assim, aí já precisa entender muito da língua para fazer. Então a gente fazia em português e a liderança traduzia então, né, na língua local. A Angola que o senhor conviveu, a gente estava fazendo uma analogia aqui bem breve, simplista, né, com a sociedade brasileira. Lógico, tem as castas sociais, a aristocracia, assim, o poder econômico, enfim, né, e o poder político, e a base da pirâmide social, pobre, temos problemas de pobreza aqui também no país. Há talvez uma diferenciação que lá a classe média não é tão marcante como cá. Lá a desigualdade é muito evidente. Né? Então, nós temos uma Angola moderna, né, urbana,
dos centros das cidades, centros das capitais principalmente, né? As capitais das províncias, lá eles chamam província, não estado, né? Sim. E então os centros são assim muito semelhantes ao do Brasil. Uma cidade do Brasil, de Angola, você não vê grande diferença na região mais central. Na periferia você já vê mais desigualdade. E se você sai para o interior, aí sim você vê uma desigualdade muito grande. Né? Você vê que o desenvolvimento chegou para um pequeno grupo lá na cidade, para uma elite. Né? E o interior continua como 200, 300, 500 anos atrás. Única diferença hoje é que chega uma moto lá. Porque na última missão que eu trabalhei, por exemplo, lá em Cangandala, é um grande município com mais de 100 comunidades, e você saindo ali da região mais central, você não consegue andar mais de carro, não tem estrada. Tem aquele caminho que há milênios o povo anda a pé. Hoje uma moto entra naquele caminho. A gente ia de moto, né, para as comunidades mais distantes. Tinha comunidades que a gente demorava 2 dias para chegar de moto. É claro que não era uma velocidade alta, porque não, cheio de raízes, de coisa, e chega no rio... Mas são trilhas mesmo, caminho, mobilidade urbana completamente do diferente do que a gente pensa Isso, aqui. Caminho no meio do mato, chegava no rio, você tem que esperar ter uma canoa, põe a moto em cima da canoa, atravessa, não tem como andar de carro num lugar desse, né? E só na época da seca que a gente conseguia chegar lá. Angola, 5, 6 meses não chove, e 5, 6 meses chove, mais ou menos, né? Então, nesse período da seca, você consegue chegar, né, no interior. No período da chuva, não. Então, a gente privilegia o atendimento das comunidades no tempo da chuva, as comunidades mais próximas, onde tem mais acesso com carro e tudo, e deixa na época da seca para atender as comunidades mais distantes. Né? Então, você chega lá no interior, você não tem energia elétrica, não tem escola, não tem nenhum posto médico, nada, só medicina tradicional mesmo, do povo lá, né? Não tem saneamento? Não tem saneamento, não tem sinal de rádio, não tem sinal de televisão, nada. Né? Nem de telefone, nada. Quer dizer, é um mundo que permanece praticamente como antigamente era lá, hoje também, né? Então essa desigualdade, se quiser estudar, você tem que ir lá para a cidade, né? Um professor que estuda um pouquinho, né? Ele tem a oportunidade de morar na cidade, né? Que já se distingue da grande maioria dos outros, que a gente ia para o interior, a gente ficava assim penalizado. Eu vi os jovens, né, 18, 20, 30 anos, só assinando com polegar, porque não sabe nem ler, nem escrever, nem assinar o nome. Segregação, né? Gigantesca. E, então, sabendo ler e escrever, você já tem oportunidade na cidade. Lá na cidade você tem telefone, tem televisão, tem eletricidade, tem não sei o quê. Você vai querer voltar para o interior? Né? Então, não se consegue professor para atuar no interior, né? Então, não tem escola. As grandes cidades vão ficando gigantes por causa disso. Né? Então, o êxodo rural ela é grande, né? Os jovens que podem vão para a cidade, não ficam no interior, né? Então, é uma André Gurzinski. Gurzinski, que pronuncia corretamente. Muito obrigado por o senhor ter vindo aqui com a gente. A gente faz recortes, né? Seria imensamente impossível fazer uma trajetória inteira dessa, mas a gente, através aqui da nossa missão, como eu disse no começo, quer conversar com a comunidade, os seus atores sociais, porque é isso a gente também faz uma espécie, através da comunicação pública, de aproximação, no mínimo. Eu queria dizer ainda que, além desse trabalho com a Pastoral de Ecologia Integral e desse trabalho na paróquia que eu tenho, também eu sou assistente espiritual regional da Ordem Franciscana Secular. Porque a Ordem Franciscana ela tem a primeira, a segunda e a terceira ordem. A primeira é dos frades, a segunda é das irmãs, sobretudo as irmãs clarissas enclausuradas, e os leigos franciscanos. Né? Então, nós temos mais de 87 fraternidades de leigos franciscanos no estado de São Paulo. E eu sou um dos assistentes espirituais da assistência a essas fraternidades, né, do Regional São Paulo. Câmara Livre conversou com André Gurzinski. A vida pode não ser franciscana, mas ela pode lhe oferecer oportunidades de olhar o mundo a partir do ponto de vista do outro. Até nosso próximo encontro.